Aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos estar lendo alguns versículos a partir do versículo 22. Todos acharam? Amém? Diz assim o 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O 37. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no meio. Porque vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos no contexto de um povo que conheceu a Deus de uma forma extraordinária, que é o povo de Israel. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel. Israel foi uma nação escolhida por Deus. O próprio Deus falou: eu serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Então o povo de Israel conheceu Deus que nenhuma nação conheceu. O povo de Israel conheceu um Deus de milagres, que Deus nunca mais fez os milagres que Ele fez ao povo de Israel. Fez sair água da rocha, fez chover maná do céu, fez o povo atravessar o mar em terra seca, fez as águas do rio parar e eles atravessaram em seco. E outras grandes coisas Deus fez ao povo de Israel. Falava com Moisés, não através de outra pessoa, mas pessoalmente. Quando ele descia o monte estremecia. Então o povo de Israel conheceu Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz tudo para o bem do seu povo. E aí vem o que o pastor Jones falou hoje: a apostasia. A apostasia é quando uma pessoa se distancia da verdadeira fé. A apostasia é quando uma pessoa se distancia daquilo em que é verdadeiro da palavra do Senhor. O povo de Israel estava dessa maneira. O povo de Israel estava deste jeito. O povo de Israel tinha esquecido quem era Deus. O povo de Israel tinha esquecido que Deus é um Deus poderoso. O povo de Israel tinha esquecido que quando Deus quer, Ele age. Que quando Ele fala, Ele cumpre. O povo de Israel tinha esquecido. O povo de Israel estava vivendo numa nação cujo rei tinha casado com uma mulher que não era da nação de Israel. E com este casamento, essa mulher trouxe idolatrias para o povo de Israel. A idolatria é a adoração
Deus é Deus, se Ele está certo, se eu sirvo ao Deus verdadeiro. O povo de Israel estava dessa maneira. A rainha trouxe os deuses dela. E dentre os deuses dela tinha um Deus chamado Baal, a qual ela fez altares, a qual ela fez templos a Baal. E ela ensinou o povo a adorar Baal. Com isso eu aprendo que o povo, quando ele se afasta de Deus, ele está apto, pronto a fazer coisas que não convêm, a fazer coisas que não é do Senhor, a acreditar em coisas que verdadeiramente não é do Senhor. Nós estamos vivendo uma época que é quase igual a esta época, a época do profeta Elias. O profeta Elias falou: Senhora, só eu fiquei com o profeta. Nós vamos nas igrejas, olhando os tempos que falam a verdade, que ensinam o caminho do céu, estão vazios. Ninguém quer saber, de ouvir a palavra do Senhor, de entrar pela porta, de endireitar as veredas, de fazer o que é certo. As pessoas, elas querem ouvir o que faz bem ao ego, o que faz bem para ela, o que faz bem para a sua vida, mas não quer saber de fazer as coisas que é certo, porque essa vida, ela é passageira, ela vai acabar, e vai vir uma outra. É claro que nós estamos esperando que a volta de Jesus para arrebatar a igreja, para ir morar no céu. Nós estamos esperando essa volta de Jesus Cristo. Mas o povo de Israel não acreditava mais em Deus. Então, Elias chama o povo. Olha, chama os profetas. Chama os profetas e vamos até o monte. E lá nós vamos orar. E vamos clamar a Deus. Eu clamo ao meu Deus. E vocês clamam ao Deus de vocês. Aquele Deus que eu vim responder com fogo. Esse é o verdadeiro Deus. Porque nós vimos muitas coisas acontecendo. Muitas coisas. Nós vemos pessoas declarando a fé que nós não temos. Nós vemos pessoas fazendo algo que nós não fazemos. Mas o profeta Elias falou: aquele que responder com fogo, esse é Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que onde Deus dá, onde Deus está, o inimigo não chega. Aonde Deus vai, o inimigo não opera. Aonde Deus coloca as mãos, o inimigo não age. Às vezes nós tememos porque nós não entendemos a palavra do Senhor. Porque quando Deus está na nossa vida, o inimigo não tem poder de tocar. Quando Deus está comigo, eu posso passar muitas dificuldades, mas a vitória é garantida, porque Deus não permite que o inimigo toque na minha vida. Deus não permite que o inimigo faça nada que tenha me ofender. Mas eu tenho que crer, eu tenho que obedecer. Aquele povo não estava, todos incrédulos, e os profetas de Baal, 450 profetas, começaram a clamar, mas tinha um homem que acreditava em Deus Todo-Poderoso, que era Elias. Tinha um homem que ele declarava que existia só o Deus dos céus e da terra, e que era o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh. Existia um homem que não se dobrou diante dos profetas da terra, profeta de Baal, sempre por mãos idolatrias. Existia um homem que ele sabia que existia um Deus que tudo podia. E aonde aquele não estava, o inimigo não trabalhava. Aonde aquele não estava, o inimigo não tinha poder de agir, de operar. Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas almas, ele, se possível, enganará muitos, porque ele faz até chover estrelas do
Devemos vigiar muito, vigiar as nossas vidas, caminhar nos caminhos do Senhor, porque o mundo oferece coisas que não nos convêm. O mundo está oferecendo facilidade. O mundo está dizendo para você: não precisa ir à igreja, não precisa aceitar Jesus, não precisa adorar Jesus. Todo aquele que simplesmente crê será salvo. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que crê e obedecer a palavra do Senhor e for fiel até a morte, este será salvo. Este alcançará a glória do Senhor. Então Elias, ele falava que só existe um Deus. E onde ele estava, o inimigo não operava. E o povo começou a clamar, começou a buscar o Deus deles. E nada aconteceu. Não temas em fazer a obra do Senhor. Não temas em servir ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele cuida de você em qualquer situação. Em qualquer situação. O tempo passou e nada aconteceu. Aí eles falam: agora eu vou clamar. Existe a diferença quando o servo do Senhor clama. Existe a diferença quando o servo do Senhor busca a face do Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu escuto muitas vezes as pessoas falar assim: Deus mandou eu ir lá, colocar as mãos e orar. E eu não tive coragem. E não é nós que fazemos a obra. Quem faz a obra somos Jesus Cristo. Nós somos vasos usados por Jesus. Se Jesus mandar você fazer, faça, porque Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Elias orou e falou assim: olha, Senhor, é só para que o povo veja, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas para que o povo veja que o Senhor é o único Deus, desça fogo do céu. E na mesma hora, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha e lambeu a água que estava escorrendo ali no altar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vivemos numa época em que muitos duvidam. Será que realmente Jesus vai voltar? Será que realmente o Senhor vai vir? Será? Tantos já falaram que ia vir, Jesus ainda não veio. Mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz que passa céus e terra, mas a palavra dele não cai por terra. E se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Glória a Deus. O dia eu não sei a hora. Se eu soubesse o dia e a hora, eu ia me preparar naquele dia e naquela hora. Como o Senhor não deixou o dia e a hora para nós sabermos, nós temos que estar preparados todos os dias para encontrar com o Senhor. Nós temos que estar preparados todos os momentos, lavar as nossas vestes de sangue do Cordeiro, para encontrar com Jesus Cristo. Muitos brincam com a palavra do Senhor. Muitos brincam de ser crente. Muitos brincam achando que Jesus está tardando e que não vai vir mais. Mas nesta noite o Senhor não é o que vai dizer para você que Ele está à porta e vai subir um pouco para o reino. Aquele que lavou as vestes de sangue do Cordeiro, aquele que permaneceu fiel até a morte, desviando-se do mal, não acreditando nas coisas que o mundo oferece, não aceitando os manjares deste mundo. Este irá morar no céu. Este verá a glória do Senhor. Este verá a face do Senhor. Esse vai ver o céu abrir, Jesus lá, tudo chamar por nós e nós entrarmos na glória. Glória. Eu quero dizer para você que tudo aqui no mundo é passageiro. Tudo é passageiro. Irmãos, não faça como Esaú. Não troque a sua bênção por nada. Por nada. Não troque a sua vida eterna por nada. Porque Jesus vai voltar e vai levar um povo que está preparado. O povo de Israel passou por muitas lutas e muitas dificuldades.
nação de Deus, somos uma nação que Deus escolheu, mas só aquele que anda com Jesus, que caminha verdadeiramente com Jesus, verá a face do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém.